Essa história aconteceu quando eu tinha 20 anos. Na época, eu estava na faculdade. Estudava à noite. As aulas começavam às 7 e iam até às 10h30. E quase todos os dias eu voltava para casa a pé. Minha casa ficava a uns 2 quilômetros dali, então a caminhada não era muito longa. Em uns 20 minutos eu já estava em casa. E tem um detalhe importante. Eu morava em uma cidade pequena, daquelas bem tranquilas, onde quase nunca acontece nada fora do normal. Então eu me sentia seguro andando sozinho à noite. Era a rotina. Até o dia em que isso mudou. Tudo aconteceu em uma dessas noites, quando eu estava voltando para casa, como sempre. O caminho tinha uns trechos mais escuros, partes com pouca iluminação, onde a luz dos postes praticamente não chegava. E à noite, aquilo ficava bem mais isolado do que durante o dia. No meu trajeto tinha uma linha de trem. Era um ponto mais afastado das casas, mais isolado. Durante o dia, eu e meus amigos costumávamos ir até lá só para passar um tempo. Mas à noite era completamente diferente. O lugar ficava muito menos amigável, mais vazio, mais silencioso. E mesmo nunca tendo acontecido nada de anormal comigo ali, eu sempre sentia um certo desconforto quando passava por aquele ponto. Quando eu me aproximei da linha e fui atravessar, eu vi, do outro lado, no meio do mato, uma sombra. Não dava pra ver direito, mas parecia muito a silhueta de um homem. Na hora eu senti um leve arrepio. Mesmo assim, eu continuei andando, com mais cautela, tentando observar melhor, tentando entender se aquilo era só impressão ou se realmente tinha alguém ali. Mas conforme eu fui chegando mais perto, a sensação de que tinha algo errado só aumentava. E foi aí que, quando eu estava prestes a atravessar a linha, eu mudei de ideia. Algo dentro de mim disse que não era uma boa ideia. Então eu virei as costas e comecei a voltar. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho no mato, logo atrás de mim, como se alguém tivesse mexido. E logo depois, passos. Eu olhei para trás e vi um homem saindo do meio do mato e começando a andar na minha direção. Eu não pensei duas vezes e comecei a correr. Na hora, olhei para trás de novo e ele tinha apressado o passo. Foi aí que o desespero bateu de verdade. Meu coração disparou e a adrenalina veio tão forte que eu comecei a correr mais rápido do que eu achava que conseguia. Eu nunca imaginei que estaria passando por uma situação dessas. Era o tipo de coisa que eu só via na TV. E naquele momento eu sentia de verdade que a minha vida podia estar em risco. Enquanto eu corria, eu reparei em mais uma coisa. Ele parecia estar segurando algo nas mãos. Eu não conseguia ver exatamente o que era por conta da escuridão, mas parecia ser algum tipo de objeto cortante. Olhei para trás mais uma vez. Ele ainda estava lá, vindo na minha direção, mas dessa vez apenas andando. E isso de alguma forma me deu ainda mais medo. Eu tive uma sensação muito ruim, como se não importasse o quanto eu corresse ou o quão longe eu chegasse, em algum momento ele ainda iria me alcançar. Mesmo assim, eu não arrisquei, continuei correndo, sem parar. Depois de alguns quarteirões, eu já não conseguia mais ver ele. Parecia que eu tinha conseguido despistar. Eu estava completamente ofegante, cansado, num ponto que eu simplesmente não conseguia mais correr. Então eu diminuí o ritmo, mas continuei andando rápido, ainda olhando para trás de vez em quando, até que, depois de uns 10 minutos, eu finalmente cheguei em casa. Entrei, tranquei a porta e só então eu comecei a processar tudo. Eu pensei em ligar para a polícia e me identificar, contar exatamente tudo o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo eu só queria esquecer tudo aquilo, evitar a dor de cabeça. Então eu fiz uma ligação anônima. Disse que tinha um homem estranho na região, escondido, e que parecia estar tentando sequestrar alguém. Passei a localização exata e desliguei. Mais tarde, fiquei sabendo que a polícia foi até o local. Fizeram buscas, mas não encontraram ninguém. O homem tinha simplesmente sumido, e como não tinha câmeras naquela área, o caso não deu em nada. Nos dias seguintes eu fiquei completamente paranoico. Qualquer som diferente já me deixava em alerta, qualquer pessoa andando atrás de mim já me deixava nervoso, mas com o tempo nada mais aconteceu. Aquele homem nunca mais apareceu. Mesmo assim, depois daquele dia, eu nunca mais voltei sozinho para casa. Sempre vou acompanhado de um amigo ou um conhecido.